Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma excelente semana, espero que tenham gostado da aula passada. E voltando aos comentários de vocês, né, eu espero que vocês me mandem mais feedbacks, tá ok? Se vocês realmente querem mais aulas durante as semanas, tá bom? Pra gente tá vendo se eu faço mais vídeos, né, não só na segunda, se eu coloco na segunda e na sexta, na segunda e na quinta, se eu faço mais vídeos. Tá bom? Qualquer coisa eu intercalo, né? Em vez de fazer só os do curso de escrita, eu posso estar colocando nos outros dias outros assuntos, né? Tá colocando mais dicas de português, né? Pra gente não tá colocando aulas tão compridas, né? Mais de 15 minutos, nem tão um assunto tão, né? Como que eu posso dizer? Cansativo, tá bom? Eu quero deixar as aulas mais dinâmicas, bem bacanas, para vocês estarem aprendendo de uma forma legal. Combinado? Então, eu sou a Vanessa Batista, eu espero que vocês estejam gostando do curso de escrita e vai me mandando sim, tá? Os feedbacks de vocês, não importa se é aqui no canal, se é no Instagram, se é no WhatsApp, eu tenho recebido bastante comentários no WhatsApp, tá? Para quem me conhece ou para quem tem o meu WhatsApp que pega nas minhas redes sociais, né? No Instagram e no Facebook, então me mandem, não importa da onde, tá bom? Mas eu fico muito contente de receber as mensagens de vocês, combinado? Então, vamos voltar para os gêneros literários, tá bom? Então, eu tô com minha planilhinha aqui, eu tinha parado na comédia, tá? Então, eu vou voltar no terror, na fantasia, na ficção científica, pra gente recapitulando os gêneros, para vocês estarem entendendo sobre os gêneros, né? Porque não tem como você escrever sem você saber do que você está escrevendo, né? Os gêneros literários, né? Então, você tem que saber sobre os gêneros, né? Para você ter uma ideia do que você está fazendo. Tá bom? Pelo menos você vai ter uma noção básica sobre os gêneros, tá? Então, vamos lá. O terror. O que é o terror? O gênero de terror. Apesar que todo mundo tem noção do que é um terror, né? Mas vamos à especificidade dele, tá bom? Então, o gênero de terror, ou horror, né? Na literatura tem a intenção ou capacidade de aterrorizar ou assustar os seus leitores através da inclusão de sentimentos de horror ou terror. Em suas diversas manifestações, é natural a existência de uma assustadora atmosfera de estranheza. O terror pode ser tanto sobrenatural como não sobrenatural. Comumente, a central ameaça por trás de uma obra de ficção de terror pode ser interpretada como uma metáfora para os grandes medos da sociedade, né? E não tem como falar de terror sem falar do Stephen King, né? E eu coloquei aqui o Iluminado, que é um clássico do terror, é um filme, um livro perfeito, né? Eu gosto muito do Stephen King, apesar de eu não ter o livro físico dele, eu tenho bastante e-book deles, né? PDF deles, né? Eu leio muito, eu tenho a assinatura do Kindle, né? Do Kindle ilimitado, não sei se vocês têm conhecimento disso, né? Então, eu leio bastante por ali. Então, eu já li bastante livros do Stephen King, mas eu não tenho eles no físico, tá? Eu não tenho. Mas eu gosto muito dos livros dele. E gosto dos filmes baseados nos livros dele também. Porém, eu ainda prefiro os livros, tá? Não é igual o Nicholas Sparks, que eu prefiro os filmes do que os livros, tá bom? Mas qualquer outro filme, eu prefiro os livros do que os filmes. Combinado? Só o Nicholas Sparks que é minha exceção. Ok? Bom, o que é fantasia? A maioria das pessoas tem noção do que é fantasia, mas vamos na categoria específica. Os acontecimentos e ações na literatura fantástica muitas vezes diferem daqueles possíveis na realidade. Geralmente abordam seres sobrenaturais, como vampiros, lobisomens, anjos, fadas, etc., né? Eu coloquei o Harry Potter, da J.K. Rowling, e Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, que é a minha escritora preferida de ficção, né, de fantasia, que é a Cassie, né, a gente chama de Cassie, né, os fãs mais afoitos. Eu tenho toda a coleção da Cassie, e eu amo a Cassandra, né, eu acho que ela criou um mundo fantástico ali de fantasia, e eu sou muito fã dos livros dela. Então, assim, depois eu mostro pra vocês, tá? Os livros, esses livros que eu tô falando, o Harry Potter, Os Instrumentos Mortais e todos os outros que eu vou estar indicando agora, eu vou estar mostrando pra vocês depois, tá bom? Distopia. O que é distopia? Vamos lá.
Distopia é o contrário de um mundo perfeito, ou seja, o contrário de uma utopia. As distopias são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo ou autoritarismo, por opressivo controle da sociedade. Nelas caem as cortinas e a sociedade mostra-se corruptível. As normas criadas para o bem comum mostram-se flexíveis. A tecnologia é usada como ferramenta de controle, seja do Estado, seja de instituições ou mesmo de corporações. Tem 2 filmes aí bem conhecidos, né? E baseados em livros, que é Os Jogos Vorazes, da Susanna Collins, e Divergente, da Veronica Roth. Não sei se vocês assistiram, Os Jogos Vorazes é muito parecido com os livros, tá? É bem fiel aos livros. Os filmes ficaram muito parecidos. Claro que não tem como colocar tudo de um livro num filme, não tem como. Mas é muito fiel, tá bom? É muito fiel. Porém, lógico, ficou algumas coisinhas de fora, não deu pra colocar tudo, não é? Mas é bem fiel. Já o Divergente, não é, né? Eu fiquei muito decepcionada com os filmes, apesar dos atores serem perfeitos, tá? Eu gosto muito dos atores que fizeram os personagens principais, eu gostei muito do primeiro filme, apesar de ser diferente do livro, porém os outros, eles literalmente cagaram, né? Não tem nada a ver. Eu fui assistir o terceiro filme no cinema e saí revoltadíssima do filme do cinema. Não é Divergente, desculpa, mas não é. Aquilo lá é um outro filme qualquer que não sei da onde que criaram, porque o livro não é, né? Não é o livro. Então, assim, eu fico muito revoltada quando eu vou assistir um filme baseado num livro e não tem nada do livro, né? Eu não sei da onde que a pessoa tirou aquilo, né? Em que mundo paralelo ela estava vivendo, porque aquilo não é o filme, não é o livro, né? Não tem nada a ver com o livro. Apesar de ser uma adaptação, a gente sabe que um filme é baseado num livro, mas não ter nada do livro ali é complicado, né? Não tem como, né? Então a gente fica meio que revoltado, o fã fica revoltado, né? Um leitor fica revoltado de assistir uma obra adaptada e não tem nada do livro. Então é muito complicado, né? Então assim, mas é um livro muito bom, né? Apesar de ter muito sido falado do final do Divergente, muita gente não gostou do final, eu gostei do livro num todo, né? Nem todos os finais são perfeitos, ou um final, como posso dizer assim, lindo, maravilhoso, um final feliz. O final foi adequado para o livro, eu gostei do final, né? Não vou dar spoiler, vão ler, que é bacana, tá bom? Eu vou entrar na ficção científica agora. Lida principalmente com o impacto da ciência, tanto verdadeira como imaginada, sobre a sociedade ou os indivíduos. O termo é usado de forma mais geral para definir qualquer fantasia literária que inclua o fator ciência como componente essencial, e num sentido ainda mais geral, para referenciar qualquer tipo de fantasia literária. Eu coloquei aqui o Eu Sou o Número 4, que virou filme, né, do Pitacos Lowry, e Maze Runner, de James Dashner. Eu amei os livros, tá, dos dois. Apesar do Seu Número 4 ter virado um filminho mais romântico, mais simples, os livros são perfeitos, tá? Não tem nada a ver, assim, com o filme em si. O filme é baseado no o livro, né, o filme é baseado no livro, ficou parecido. Porém, o livro é muito mais sério, é muito mais complexo, né? É uma história muito mais emocionante no livro, né? Não é aquele romancezinho, não é aquela comédia, não é comédia romântica, né? Mas não é aquele romancezinho simples, não. É uma história muito interessante, né? O livro não tem nada a ver com o filme nessa parte, tá? É muito, muito, muito bom. Né, não tem, você assistindo o filme, você fala assim, nossa, que filminho água com açúcar, né, simplesinho. Vai ler o livro. O livro é perfeito, assim, eu amei a essência da história do Pitacos Lowry. Eu gostei muito, porque faz você pensar assim, será que isso é real? Será que não é? Da onde que ele tirou essa história, né? Esses seres extraterrestres que vieram para a Terra, que são muito parecidos com os humanos, né? Da onde que ele criou essa história? Né, é muito parecido com o que acontece na realidade. Então, assim, é muito, muito interessante. Vale muito a pena conhecer esse universo aí do Pitacos. E o Maze Runner, com a pandemia que está acontecendo agora, é muito assustador você ler Maze Runner.
né? Apesar do filme ter sido muito suave perto do livro, né? Porque o filme é muito bom, muito bem feito. Eu amo o ator que faz o papel principal do Thomas, né? Inclusive, o meu personagem do Feitiço da Lua, o Thomas, é baseado no Maze Runner. Eu gostei do nome do personagem, o Thomas, por isso que eu criei o meu Thomas baseado nisso, né? Então, assim, eu gosto muito do ator que faz o Thomas, né? Então, o Maze Runner, a história Maze Runner, é muito mais interessante no livro, é muito mais sério, né? Não é qualquer um que pode ler, tá? Então, o pessoal que for ler, por favor, sejam pelo menos maior de 16 anos, porque é muito forte o livro, tá? O livro é muito... Eu não deixei meus filhos lerem enquanto não fizessem 16 anos. As minhas meninas não leram ainda. O meu filho mais velho eu já deixei ler, porque ele já fez 18 e tal, já tá com 19 na verdade, mas ele não leu ainda. Mas é um livro muito forte, tá? É um livro, ainda mais agora nessa pandemia, é um livro que faz você pensar, tá? Então, assim, é um livro muito forte, principalmente por conta da pandemia, que faz você olhar e falar assim, nossa, será que isso pode estar acontecendo agora? Então, assim, cuidado para quem for ler, tá bom? Mas é um livro muito bom, muito bom. O Maze Runner não é parecido com o filme, apesar de ter bastante, ser um pouco fiel, mas é muito mais sério. Tá? O livro é muito mais sério, é muito mais forte, é muito mais intenso, vale muito a pena, combinado? O que é infanto-juvenil? O ramo da literatura é dedicada especialmente às crianças e jovens adolescentes. O conteúdo é uma obra infanto-juvenil, precisa ser fácil em entendimento pela criança que a lê, seja por si mesma ou com a ajuda de uma pessoa mais velha. Além disso, precisa ser interessante e, acima de tudo, estimular a criança. Eu coloquei aqui Diário de um Banana, né? Jeff Kinney. O meu filho coleciona, né? Quando ele era mais novo. Então, assim, é um livro muito bacana, o Diário de Banana. Para quem tá crescendo, os adolescentes, é muito interessante, tá? Então é bem legal, né? Para quem tem adolescente em casa, para quem tem criança, é um livro bem legal. Tá? Então tem os filminhos baseados nos livros, mas o livro é mais legal. Principalmente para quem está começando a ler, para quem quer que os filhos começam a ler. Dá o Diário de um Banana, principalmente para menino, né? Menino é mais difícil para começar a leitura, né? Menina é mais fácil, mas o menino, para ele se incentivar para a leitura, Diário de um Banana ou Mochileiro da Galáxia é muito legal. Combinado? Young Adult ou Jovem Adulto, né? O que é isso? Literatura para pessoas de 14 a 21 anos. Gente, o cachorro do vizinho tá dando muito trabalho hoje. Desculpa aí pelo barulho, combinado? Separa-se literatura infanto-juvenil por deixar de lado a ingenuidade dos protagonistas e concentrar-se em temáticas mais adultas. É um gênero bem abrangente. Também entra nessa definição o Kidult, abreviação de Kids Adults, que é criança com adulto, né? Que refere-se ao adulto com hábitos de jovens adolescentes. Eu me entro nessa categoria. E eu coloquei aqui a seleção de Kiera Cass. A gente tá colocando aí, para quem é fã de seleção, esperando o filme, a adaptação que a Netflix prometeu, mas nunca sai, né? É um livro bem legal, eu gostei muito, eu indiquei para minhas filhas, apesar de... nem todo mundo gosta dessa parte mais princesinha, né, vamos dizer assim, mas é um livro muito bom, a seleção, para as meninas que estão começando a ler, apesar de ser, assim, futurista, né, se passa no futuro, é um livro bem bonitinho, assim, bem romance lindo, passa bastante coisas interessantes, para as meninas que estão começando a ler, é um romance lindo, tá, e é bem legal, eu acho bem interessante para as meninas começarem a ler, tá bom? Eu vou terminar aqui essa parte com o New Adult, que é o novo adulto, que é um pouco mais profundo, assim, é acima de 18 anos, tá bom? Que é uma literatura voltada para pessoas de 18 a 25 anos, que conta com personagens iniciando sua vida adulta, né? E aborda temas mais maduros, como primeiro emprego, faculdade, amadurecimento pessoal, sexo e etc. Então eu coloquei aqui o Belo Desastre, da James Maguire, né? Vai virar filme, eu li toda a saga, é muito interessante, mas tem cenas muito picantes, mais hots ali, né? Então não é qualquer um que pode ler, tá bom? Não é todo mundo que gosta desse gênero literário, apesar de ser a maior parte romance, tem cenas hots,
tá bom? Então não é qualquer um que pode ler, é acima de 18 anos, por favor, não vai ler qualquer criança, né, menor de 18. Mas tem bastante cenas interessantes ali, né? A descoberta do sexo, a descoberta de si próprio, o início da faculdade, a descoberta do romance, a se descobrir, tá bom? Então, assim, é um livro bem interessante, né? Esses livros novos aí, esse New Adult que tá começando agora, de 18 a 25 anos, são livros mais voltados pra mulher se descobrir, né? Para as meninas se descobrirem. Então são livros bem interessantes, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou mostrar esses livros pra vocês e falar um pouquinho melhor deles, combinado? Então já deu o nosso horário, né? Eu estipulei 15 minutos aí pra vocês não ficarem com um vídeo muito comprido. E no próximo eu termino os gêneros literários, eu acredito que vai dar pra terminar. E a gente fala mais sobre o curso de escrita, combinado? Uma excelente semana pra vocês, um grande beijo e até semana que vem.